No final de Bleach, vimos que o Rei Quincy morreu contendo muito o poder do Rei das Almas em seu corpo. Por isso, ele foi levado até o palácio e teve seu cadáver selado. A partir de então, a Ceretei começou a ser reconstruída e o mundo humano foi seguindo a sua vida. Contudo, 10 anos depois, quando a Ceretei finalmente ficou totalmente reconstruída, o último vestígio do Rei Quincy, que permanecia adormecido no local de sua morte, acordou. E ao despertar, ele cresceu na forma de um vórtex negro com olhos amarelados, lembrando muito um portal. Portal esse que estava conectado ao mundo humano e que no final foi parar no quarto de Kazui, filho de Ichigo e Orihime. Dessa forma, entendemos que talvez esse acontecido tenha sido um efeito do uso do All Might no momento em que o Rei Quincy falou aquelas palavras intimidantes, citando que iria buscar o momento mais feliz do futuro de Ichigo para destruir ele e toda a sua família. Porém, essa ameaça foi feita antes de sua derrota, em um momento em que ele estava certo que venceria. No entanto, para boa parte dos Shinigamis da Ceretei, esse acontecido seria nada mais nada menos que o renascimento do Rei Quincy, a fim de cumprir a sua profecia. Mas, na realidade, não era nada além de um vestígio inconsciente de um rei derrotado tentando cumprir a promessa de um futuro que ele próprio criou. Assim, quando uma esfera com olhos surgiu no quarto de Kazui, ele, sem entender, apertou e a destruiu. E ao fazer isso, a maior parte do poder que estava na Ceretei foi destruída junto, já que a esfera e esse poder estavam conectados. Assim, sem ninguém imaginar, Kazui destruiu os últimos vestígios da energia espiritual do Rei Quincy, deixando claro agora uma vitória completa sobre ele. Mas seria essa a verdade? Será que Kubo não estaria escondendo algum mistério? Será que na verdade essa massa não estava procurando vingança e sim um hospedeiro? Bom, é justamente sobre isso que iremos falar hoje, sobre a teoria que Ishida poderia herdar os poderes do All Might no Arco do Inferno, se tornando o novo Rei Quincy. Então, se você já está curioso para saber mais sobre essa teoria, já clica aqui no botão se inscrever e não esquece de curtir o vídeo que me ajuda demais. Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Segredo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Segredos Revelados. Bom, para entendermos essa teoria, antes tenho que explicar a vocês alguns pontos. O primeiro é que dentro de Bleach não são apenas os Shinigamis que lutam contra os Hollows. Os Quincy também possuem poderes para enfrentar essas criaturas. Eles se tratam de uma linhagem de seres humanos que conseguem detectar a existência desses monstros e usam suas habilidades para derrotá-los. Desse modo, no decorrer da história de Bleach, os fãs descobrem que eles foram praticamente extintos pelos próprios Shinigamis, 200 anos antes do início da história. Ainda assim, um deles ganhou destaque, Ishida, colega de turma do protagonista Ichigo. E não se sabe exatamente quando os Quincy surgiram, mas de acordo com Isshin Kurosaki, pai de Ichigo, eles surgiram a partir do Rei Quincy. Bom, agora que entendemos essa parte, temos que compreender também que o poder Quincy é a habilidade de manipular o Reishi, e a forma convencional de fazer isso é coletando o Reishi do ambiente com o intuito de criar armas. Porém, no caso do Rei Quincy, ele não apenas coleta Reishi, ele é capaz de doar Reishi, ou melhor, doar partes de sua alma, e foi dessa forma que os Quincy humanos foram criados, ou seja, esses pedaços espirituais são hereditários, então todos os Quincy possuem um fragmento do rei em seu corpo. Portanto, a grosso modo, o Rei Quincy é o pai de todos. Bom, daí vocês me perguntam, mas Segredo, como esse fragmento funciona? Então, esse fragmento vai copiar todas as informações possíveis sobre a pessoa, como seu conhecimento, habilidades naturais e talentos adquiridos ao longo de toda a sua vida.
vida. Desse modo, tudo que for coletado vai ficar dentro desse pedaço espiritual. No entanto, depois que esse indivíduo morrer, esse pedaço retorna para o Rei Quincy, o que vai fortalecer ele ainda mais, repassando tudo que esse Quincy desenvolveu ao seu pai, ao seu rei. Porém, no caso dos Sten Eaters, é algo bem mais complexo, pois eles recebem uma parte muito maior da alma do Rei Quincy, que é repassada a eles através do sangue. E assim, essa poção maior grava uma letra na alma do Quincy, de acordo com a palavra que já existe em seu próprio espírito. Ou seja, o Rei Quincy não escolhe o poder do Quincy, ele apenas o ajuda a despertar, pois sozinho ele não conseguiria. E o curioso é que o Rei Quincy foi o único que conseguiu despertar essa letra sozinho, e a sua letra tem tudo a ver com ele, a letra A, que significa o onisciente ou o onipotente. E com isso, chegamos ao ponto-chave, o poder que, em teoria, Ishida dará no próximo arco. Enfim, vamos lá. Se o poder do Rei Quincy é dar poderes, ele também pode tomar os poderes dos Quincy's, tão tal que vimos isso através de uma técnica chamada Hauschwallen, ou a seleção. Portanto, em resumo, ele pode dar ou receber. Nesse contexto, pelo fato do Rei Quincy precisar ficar pronto para receber esses poderes, uma de suas habilidades, o All Might, é essencial, pois é através dela que ele vai nivelando tudo isso, para assim manter o controle dos seus fragmentos espirituais que distribuiu. E por não ter pausas, ele não consegue fazer essa manutenção sozinho. E para isso, ele precisa de Jugran, que o ajuda enquanto ele estiver dormindo, ao passo que Jugran possa absorver de volta fragmentos espirituais daqueles que morreram enquanto ele dorme. E o interessante é que esse poder que ele compartilha com Jugran ainda permite que você possa ver os futuros. Afinal, a grosso modo, All Might significa todo-poderoso e é um poder que se divide em duas partes, ao menos é o que sabemos até agora, pois ele poderia muito bem ser dividido em três, conforme vamos explicar a seguir. Bom, à primeira vista, parece ser um poder bem assustador, já que teoricamente ele pode saber o que vai acontecer antes de acontecer. Entretanto, não é bem assim, pois o futuro não percorre um único caminho linear. Na verdade, ele diverge de um ponto qualquer para infinitos pontos, como se fosse bilhões de grãos de areias dispersos num espaço. E na verdade, sem o All Might, esse é o poder natural do Rei Quincy, enxergar todas essas possibilidades, todos esses grãos de areia. Ou seja, o futuro é apenas o conjunto de todas essas possibilidades que acontecerão em diferentes linhas de tempo. Por isso, não podemos pensar que ver o futuro é a garantia de se defender contra qualquer coisa. Isso porque é impossível se precaver contra tudo, não importa o quão longe você enxergue. É inútil ser capaz de ver cada possibilidade se elas podem mudar dependendo de N fatores. Porém, ver o futuro não é o poder do All Might, a não ser que esteja em Jugran. O verdadeiro poder do All Might no Rei Quincy é mudar o futuro visto, ou seja, ele pode mudar os grãos de areia de lugar. Desse modo, um acontecimento qualquer poderia ser trocado por outro. E de fato, é isso que vemos quando Ichibei usou suas habilidades no Rei Quincy. Nesse momento, ele já estava derrotado, pois sem seu nome e sem seus poderes, ele não teria saída. Mas com o despertar do All Might, ele mudou o futuro de modo que a técnica de Ichibei falhasse. Ou seja, dentre os futuros aonde a Zanpakuto de Ichibei não surte efeito, ele selecionou um desses futuros para acontecer. O que quer dizer que o futuro onde a Zanpakuto de Ichibei venceu o Rei Quincy se encontra em uma realidade alternativa, uma realidade que não existirá mais nesse presente. Contudo, se formos analisar bem, cientificamente falando, ao se usar esse poder, uma simples alteração poderia levar a consequências terríveis, mas creio que o Rei Quincy não liga muito para isso. E assim, ao usar essa habilidade, ele criou vários universos paralelos, gerando assim inúmeros caminhos para um futuro desconhecido. E é justo disso que essa teoria se trata. Será que o Rei Quincy não teria visto um futuro onde Ishida tem
tenha se tornado o novo Rei Quincy e que nesse futuro Ishida dominasse o All Might? Bom, essa teoria não é muito bizarra, principalmente quando entendemos que o Rei Quincy não foi capaz de usar o Rush Valley em Ishida, pois 9 anos atrás, quando ele usou o Rush Valley em todos os Quincy's impuros, Ishida não foi afetado, diferente da mãe de Ichigo, que tinha um rolo dentro de si, e os Quincy's mestiços. Mas por que ele foi poupado? Então, vocês se lembram que o Rei Quincy compartilha pedaços seus? Pois é, uma dessas partes foi parar na família de Ishida e, consequentemente, através da hereditariedade, também foi parar em Ishida. E, de acordo com essa teoria, essa parte que foi compartilhada não pode ser tomada, pois ela é uma mutação, uma pequena parte da habilidade do Todo-Poderoso que foi compartilhada ao acaso. E vocês lembram que esse poder era dividido em duas partes, ver o futuro e depois alterá-lo? Pois é, nessa teoria, ele é dividido em três, sendo a última parte a parte que só conseguiu se desenvolver no corpo de Ishida. Desse modo, devido a essa mutação, ele não era como os demais mestiços e ele era imune ao All Might, e foi por isso que seu avô serviu como experiência para Mayuri, pois esse capitão sabia que existia algo importante dentro da família de Ishida e por isso o seu avô foi prioridade dentro de suas pesquisas. Tão tal que isso é demonstrado quando notamos qual foi o poder que Ishida despertou, a antítese, que é o poder que seria capaz de contrariar os futuros modificados pelo Rei Quincy, ou seja, uma oposição ao Todo-Poderoso, mas que, se formos analisar bem, nada mais é que outra variação desse poder, a terceira habilidade, e para os fãs mais conspiratórios, isso justificaria o Rei Quincy ter ido até o mundo humano, indo procurar por Ishida para que ele servisse de receptáculo, pois, querendo ou não, ele é uma parte do Rei Quincy, ele é uma parte do Todo-Poderoso e somente ele poderia dominar tal poder no novo arco do inferno. Com isso, acho importante que a gente entenda que o Rei Quincy nunca planejou fazer de Ishida o seu sucessor, pois o objetivo dele não era morrer, mas sim viver para sempre. E a guerra toda foi feita para isso, como vimos explícito nos capítulos 565 e 686 do mangá. De modo que ele fez aquele anúncio de que Ishida seria o seu sucessor apenas para provocar discórdia entre seus Stenhitters e manter os olhos deles focados em Ishida, inclusive os olhos de Jugran. Portanto, de algum modo, mesmo que implícito, o Rei Quincy já sabia da traição de Ishida, mesmo que tenha escondido de todos, pois é fato que o Rei Quincy enxerga um futuro que ele acredita ser o mais provável. Aí, ele altera esse futuro para ser do jeito que seja mais vantajoso para ele. Contudo, antes dele analisar qual é o futuro mais provável e vantajoso, ele vê todas as possibilidades. É como se alguém lhe entregasse um baralho para ele analisar qual é a carta mais forte. E ele olha todas as cartas, mas vai escolher o Ás de Ouro, mesmo sabendo que existiam reis, damas e valetes. Nesse mesmo contexto, o Rei Quincy sabia que Ishida poderia traí-lo, mas entendeu que esse não era o futuro mais provável. Mas se isso viesse a acontecer, mesmo assim ele não poderia eliminar Ishida, pois Ishida seria a sua única saída, a sua válvula de escape caso acontecesse algo errado, pois, de fato, eles estão ligados, tão tal que eles possuem a mesma letra, a letra A, e é por isso que esse pedaço do Rei Quincy vai até o mundo humano, não atrás de Kazui, mas sim de Ishida, e mesmo apesar desse infortúnio, pode ser que antes dele ser destruído, ele tenha se encontrado com Ishida, e aquela parte que foi dispersa era apenas uma parte do todo que já estaria dentro do corpo de Ishida. Então, não se assustem se do nada Ishida aparecer super poderoso no Arco do Inferno. Afinal, o All Might não altera o passado nem o presente, ele altera o futuro. E por isso que os acontecimentos parecem acontecer do nada. Como a Bankai quebrada de Ichigo após ele ter liberado a sua Bankai e metade da lâmina desaparecer e parar na mão do Rei Quincy. Mas isso tudo foi só no ponto de vista de Ichigo, que só enxerga o
o presente. Mas no ponto de vista do rei Quincy, ele foi até Ichigo e arrancou metade da lâmina e voltou para a posição anterior, de modo que o rei Quincy não fez isso no presente, ele fez isso no futuro, onde apenas ele possui liberdade para agir. E é por isso que Ichigo não entendeu o que aconteceu, nem a gente, pois nosso cérebro registra memórias do passado e não do futuro. E essa é a mesma lógica que se aplica para o chifre arrancado de Ichigo, onde o rei Quincy fez isso com as próprias mãos no futuro e não no presente. Por isso, quando o relógio do presente chegou nesse ponto do futuro, o chifre já estava retirado fora da cabeça de Ichigo, e talvez isso vá acontecer novamente no novo arco do inferno, onde do nada veremos Ishida controlando o Todo-Poderoso, ao passo que possivelmente também estaria servindo de receptáculo para o rei Quincy, e quem sabe, se unido com os Shinigamis, unindo Quincy's e Shinigamis para uma guerra contra o inferno, onde veremos anjos versus demônios. E esse seria sim um final épico digno do encerramento de Bleach, e não aquele final apressado, cheio de pontas soltas. Desse modo, quero que entendam que essa teoria não é viajada, uma vez que o rei Quincy afirmou que Ishida possuía algo que superava seus próprios poderes, o que nos leva a outra ramificação dessa teoria, a de que o rei Quincy não precisaria possuir Ishida, já que seu poder, a antítese, seria uma versão do Todo-Poderoso ainda não madura, mas que com o tempo teria as mesmas habilidades e aparência. E mesmo a antítese sendo basicamente a inversão da situação, o Todo-Poderoso escolhe um futuro entre as inúmeras possibilidades e o traz para o presente. Já a antítese pode escolher 2 pontos no tempo e pode mudar o que quer que tenha acontecido durante esses 2 pontos no tempo. Portanto, existe sim uma possibilidade de que ambos os poderes seriam a parte de um todo, que em dado momento acabariam se unindo. Mas e vocês? O que acham? Ishida poderia dominar o Todo-Poderoso nesse arco? Como ele faria isso? Não acham muito estranho o rei Quincy aparecer para Kazui no mundo humano? O rei Quincy teria um plano B? Ishida faria parte desse plano como receptáculo? Ou ele apenas herdaria os poderes? Em uma possível guerra contra o inferno, Ishida e o rei Quincy ficariam de que lado? Dos Shinigamis ou dos habitantes do inferno? O que vocês acham de anjos versus demônios no final de Bleach? Deixa aqui nos comentários, vou ler todos. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e se sim, já vou pedir encarecidamente que curta o vídeo para ele ser recomendado para muito mais pessoas. E só lembrando que os comentários desse vídeo podem aparecer no próximo vídeo assim como estão aparecendo nesse. Basta comentar. E se seu comentário for o primeiro desse vídeo, você receberá um destaque aqui nessa fotinha do lado. Lembrando que só vale aqueles comentários em que foi curtido o vídeo e o vídeo foi assistido até o final. Meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu!